Olá, estamos ao vivo, seja muito bem-vindo à EBS Digital. Hoje nós temos um bate-papo incrível, uma super live. Vamos aguardar enquanto o Instagram está entregando a nossa live para o máximo de pessoas. Eu vou começar aqui já fazendo o meu papel, que é enviar para algumas pessoas. Vamos lá. Clicar no aviãozinho e entregar para o máximo de pessoas que a gente puder. Hoje a gente vai comunicar aí com os empresários sobre as mudanças que têm acontecido aí no mercado, sobre como se posicionar e como se comportar frente a essas mudanças. Como é importante para o empresário entender e perceber que essas mudanças estão acontecendo. Me conta aí um pouquinho, deixa eu ver Bom, acho que agora está melhor o sinal. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje o nosso bate-papo vai ser incrível. Está entrando aí já, agora o pessoal está começando a entrar. Seja bem-vindo. Vamos lá, você que é empresário, vai enviando aí para quem você conhece, vai compartilhando essa live. Você que vai ouvir essa live gravada, envia para o máximo de pessoas que você puder, para o máximo de pessoas que você conseguir. E a gente hoje vai ter um conteúdo incrível, gente, incrível. A gente tem falado isso para muitos empresários. Talento material, seja bem-vindo, Júlia, sejam muito bem-vindos. Vai enviando para empresários que você conhece, que precisam participar dessa live, que precisam entender e perceber que não é mais tempo de procurar só os iguais. Você precisa encontrar, entender que existem pessoas diferentes no seu perfil, do seu comportamento, do seu hábito de consumo, e eles estão em canais que muitas das vezes você não está. Então é tempo de despertar, é tempo do empresário despertar, da empresa despertar. Existe uma famosa frase, né? Se a gente for falar do digital, existe uma famosa frase, né, do Bill Gates, que existem dois tipos de empresas, né? As que vão estar na internet fazendo seus negócios e as que não mais existirão. Esses dois tipos de empresas são as empresas do futuro. Em qual lugar sua empresa vai estar? As que estão fazendo negócio na internet ou as que não estão fazendo mais negócio? Tá? Thaís aí, seja bem-vinda. Vamos lá, o Instagram está entregando aí para o pessoal. Você que entrou nessa live, envia aí para o máximo de pessoas que você puder. Princesa Material de Construção, seja bem-vindas. Tá aí, meu amigo Eduardo, seja muito bem-vindo. Prazer ter vocês aí nessa live. Hoje a gente vai fazer esse bate-papo, né? Trocar essa ideia, ter esse tempo, né, de qualidade incrível para a gente falar a respeito do que a gente tem visto de mudança no mercado, o que algumas empresas têm tido de posicionamento e outras não. Tá? Eu rodo por muitas empresas. Essa semana, por exemplo, eu já fui em mais de 22 empresas, conversei com mais de 20 donos de empresas, desde material de construção a outras áreas do varejo. E a gente percebe, né, que as empresas que estão se adaptando, elas estão conseguindo entender e conquistar novos clientes. Então, se o seu caso talvez seja que a sua empresa só esteja conquistando pessoas igual a você, está na hora de você mudar, se reinventar. Então, fique até o final, que eu vou soltar algumas coisas incríveis. Falando hoje, né, dessas mudanças de comportamento, a gente traz desde o início, né? Existe um material, existe algo claro na internet hoje, que são as mudanças de comportamento, e a gente fala desde o marketing 1.0, né? Se a gente olhar desde o princípio, desde o início, hoje essa mudança ela é tão grande que é um lastro muito discrepante entre as gerações. E a gente vai trazer hoje clareza para você. Eu quero que fique claro, que você me entenda, que você perceba que se essa mudança não for entendida pela sua empresa, você vai perdendo espaço no mercado para empresas novas, para empresas que vão estar entrando agora, elas já vão estar. Seja bem-vinda, Andréia! Seja muito bem-vinda!
E a gente vai perdendo espaço para novas empresas, para as novas tecnologias. Porque antigamente, se a gente falava de marketing 1.0 há tempos atrás, há muitos anos atrás, falava-se que o produto era o centro, né? O produto era o principal. Existe a famosa frase da Ford, que é o seguinte: as pessoas podem ter o carro que elas quiserem, da cor, na verdade o carro da cor que elas quiserem, desde que seja preto. Olha isso. Olha como o produto tinha tanta força no mercado que a Ford, quando lançava um carro, ela escolheu a cor. Sabe por quê? Porque o preto, o esmalte preto, ele secava mais rápido. Ou seja, a preocupação era aquilo que dava menos trabalho para a indústria. Loja SIC, seja bem-vindos. É o que dava menos trabalho para a indústria e era mais fácil para produzir em massa. Só que, gente, essa mudança, se a gente não perceber, está havendo uma mudança tão grande no comportamento das pessoas e as evoluções elas foram acontecendo. Era o produto, depois passou a voltar-se mais começa a pensar mais no consumidor. O consumidor ele passa a ser o alvo das opções de venda ou do marketing, o foco passa a ser no consumidor. Isso a gente fala de marketing 2.0, o 3.0 ele começa já um aspecto mais social, um aspecto mais do comportamento da marca em relação ao consumidor, as questões mais sociais. Gente, essas mudanças foram acontecendo por muitos anos. Então, se a gente falar aí dessa evolução do modo de comunicar, ele começou com 1.0, 2 e 3.0, isso levou 70 anos. Olha o ciclo de mudança. E a gente trouxe antes da pandemia, já falava-se em 4.0, que era já a experiência do FII digital. Era a experiência entre que as pessoas chegavam na loja física, a SIC aí vende material eletrônico, a pessoa chega na loja física e ela muitas das vezes procura na internet, estando na loja física, para ver o que está mais barato, quanto está na concorrência. E o vendedor ele tem que ser ágil para entender que o cliente ele está pesquisando na internet. E ele tem que mostrar muitas das vezes que o seu produto tem diferenciais, que a sua empresa por si só também tem diferenciais. Então, não é mais tempo de falar só do produto, das especificações técnicas do produto. Depois disso, a gente já chega hoje na era 5.0 do marketing, que a gente começa a falar da inteligência dos dados. Ou seja, o marketing, a mudança de comportamento, posicionamento da empresa por si só, ela tem que se adaptar, preste bem atenção, ela tem que se adaptar, a como o comportamento das pessoas ela está. Como que está o seu cliente? Como que seu cliente está se comunicando com você, com a sua empresa? Então essa adaptação, ela tem que ser muito clara para você e para os seus colaboradores. Gente, entenda do seu cliente, entenda onde o seu cliente está. Isso é fundamental para esse tempo. E nunca foi tão importante conhecer os hábitos do consumidor. Nunca foi tão importante conhecer os hábitos do consumidor. Tá? O que eu vou trazer aqui para você, Clara, seja bem-vinda. O que eu vou trazer para vocês aqui hoje é justamente entender esse comportamento da massa que está mudando, que está em plena transição. Eu não quero tomar muito seu tempo, eu sei que você é empresário, tem um tempo aí bem corrido, às vezes está no horário de almoço, ou tirou um tempinho aí para me ouvir. Obrigado por tirar esse tempo, sejam aí, sintam-se abraçados. Mas o que eu quero trazer é que essas mudanças precisam ser percebidas. E hoje há um deslocar das gerações, há um choque entre as gerações e há um abismo. A gente fala que há um verdadeiro abismo entre as gerações, entre aquele comportamento mais clássico, mais antigo, voltado para o físico, e um comportamento mais jovial, voltado para a construção da marca, para relacionamento, até mesmo no digital, entre o físico e o digital. E muitos empresários estão perdidos. Se esse é o seu caso, gente, fica até o final. Fica até o final. E comenta aí comigo, está fazendo sentido para você até agora? Você está conseguindo entender? E a ideia hoje que a gente fala é que a sua empresa precisa criar, não um atrito com as gerações,
mas ela precisa resolver esse problema geracional. E a ideia é que a gente não crie conflito, que a gente crie um encontro. Anote isso. A sua empresa não precisa criar um conflito entre as gerações, ela precisa criar um encontro. Ela precisa casar com as diferentes gerações, ela precisa ser encontrada, ser percebida, ser vista pelas diferentes gerações. E o que precisa ser feito? Faça o que precisa ser feito, seja fazer marketing, seja ter um e-commerce, é ter diversos canais para serem encontrados por essas gerações. E hoje a gente fala, o assunto atual já está se falando. Caiu, André? Vê como é que está para você aí, me fala como é que está o áudio, está bom? A gente acabou falando aqui, não mencionou muito, o áudio está legal. A gente fala do conflito entre as gerações e a empresa precisa resolver esse conflito. Como é que eu resolvo? Se a gente falar um pouco dessas gerações, a gente falar dos mais antigos aí, ó, entre 60 e 80 anos são considerados os baby boomers. Os baby boomers, eles são, se a gente falar, ó, 60 e 80 anos, 40 e 60 anos, que é a geração X, e a geração baby boomers. Essas gerações, gente, elas têm mais poder de liderança, eles alcançaram hoje os maiores poderes de liderança, elas estão nessas posições de liderança, elas são, vamos dizer assim, têm o maior poder aquisitivo. Se a gente falar deles, além de ter o maior poder aquisitivo, eles também são tomadores de decisões, são os maiores tomadores de decisão. Para além de ser os maiores tomadores de decisões, eles gostam muito de possuir as coisas, de ter as coisas. Então, o hábito de consumo deles é diferente. Se a gente falar de outras gerações, ó, Baby Boomers, geração X, geração de posse, geração de liderança, geração que ocupa cargos específicos de liderança. Tá? Se a gente falar hoje da geração Y, ou geração milênio, que é muito conhecida hoje, que está entre 25 e 40 anos, preste atenção nisso. Se o seu consumidor tem nessa faixa de 25 e 40 anos, você deve ter muita atenção. Tá? A outra geração, a geração Z, entre 10 e 25 anos, que são as principais gerações consumidoras hoje. A geração Alfa a gente não precisa comentar muito hoje, que é a geração da faixa de 10 anos. Então, a geração milênio, ela tem uma forte força de trabalho, uma forte força de execução. Então, eles têm a maior força de mão de obra hoje. São os executores, são aqueles que estão nas linhas operacionais. Também tem muitos gerentes, muitos cargos de liderança hoje na geração milênio. Tá? Se falar de 30 anos, 35, 37 a 40 anos, então ocupam também muitos cargos de liderança e de decisão hoje. Tá? Tem força de decisão, força de trabalho, é o maior mercado consumidor. Tá? Para a gente falar, eles têm um contexto digital muito forte. Então, o contexto digital deles é muito maior do que as outras gerações. E o mais importante, eles são focados na experiência. O que é a gente falar da experiência? A experiência do cliente, a experiência de consumo, a nova experiência, a economia da experiência. Porque tanto se fala nisso hoje, gente. Se a gente parar para ter atenção, hoje, os meios de comunicação, eles estão mudando. Eu não paro mais tempos na frente da TV aberta como parava antes. Talvez esse também não seja o seu comportamento mais. Você para hoje em frente a Netflix, em frente a outros canais como o Amazon Prime, enfim, essas TVs de streaming têm tomado o mercado com tanta força e velocidade que o hábito mudou tanto que as pessoas hoje preferem, se não estiver na TV, elas estão no celular. Então, olha só, o comportamento sendo alterado. Olha como isso está diferente hoje, a ponto de as pessoas não terem tanto mais a TV a cabo e terem mais os canais de streaming. E passarem horas dentro disso, passarem horas assistindo, maratonando séries e tudo mais.
Então, o que o empresário precisa entender com toda essa mudança de comportamento? Ele precisa entender que você hoje, como empresário, está precisando estar colidindo ou estar próximo do seu consumidor em diferentes canais. A atenção do seu consumidor está voltada para o digital. Então eu preciso estar no digital. Eu preciso estar lá onde ele está. Gente, se a empresa não perceber essa mudança de comportamento, você não vai conseguir se conectar com essas pessoas. E hoje o relacionamento da marca com o consumidor, ele pode se estender ao físico. Pode passar do físico para o digital e não perder mais o relacionamento. A gente fala de rede social hoje. O que é uma rede social? Ela é uma rede de relacionamento, é uma rede de contato entre que a marca, quando a pessoa sai da sua empresa, acabou de comprar um produto, ela pode continuar se relacionando com você, ela pode continuar te ouvindo falar através do tempo que ela está nas redes sociais, assistindo seus stories diariamente, vendo como você é eficiente na entrega, vendo como seus produtos são de qualidade. E isso antigamente, gente, se perdia. Preste bem atenção nisso, isso se perdia. As pessoas saíam das empresas, saíam do seu balcão, concluíam, levavam o produto e ela só se relacionava com a marca quando ela voltava na sua loja. E agora você tem a oportunidade de continuar se relacionando. Tá fazendo sentido para você, gente? Comenta aí. Tô sentindo falta de um ok, o áudio tá bom, dos comentários, fala comigo. Eu quero te ouvir. Quero entender se está fazendo sentido para você. Fala comigo, está fazendo sentido, Renato, tá ok. Renato, é isso mesmo. A gente está perdendo o contato com as diferentes gerações. E sabe por quê? Muitas empresas estão perdendo isso porque elas acabam vendendo muito para os iguais. Talvez o seu movimento caiu porque você está vendendo só para os iguais. Renato, como assim eu vendo para os iguais? Se você é de uma geração entre 40 e 60 anos, talvez você esteja vendendo mais para quem tem um comportamento mais do físico do que do digital. Você está vendendo para pessoas que têm um comportamento semelhante ao seu. Renato, eu não uso muito a rede social, eu só posto de vez em quando uma foto, eu não gosto de ficar aparecendo na rede social, eu não quero aparecer. E talvez sim, você esteja vendendo para pessoas iguais a você e esse seja o motivo do seu faturamento não estar como era, de repente, em 2019 ou no início da pandemia em 2020, que você vendeu muito e agora está declinando, está despencando e você não sabe o que fazer. E o que está acontecendo com o consumidor ele entra na internet, ele é bombardeado por produtos, por empresas, através de tráfego pago, de um marketing bem posicionado, né, por stories atraentes, por reels atraentes, que fazem ele ficar tempos preso ali e ele talvez esteja consumindo em outros lugares, não mais na sua empresa, porque você não é mais encontrado. Gente, hoje nós criamos uma equipe justamente para ajudar o empresário a se posicionar. Nós temos treinamentos aqui, se esse seja o seu caso, manda uma mensagem. Renato, eu preciso de ajuda, minha empresa precisa de ajuda, eu não estou conseguindo me comunicar com todas as gerações como poderia. E a maioria das empresas, gente, elas conseguem se posicionar para uma, duas gerações, no máximo 3. Ela não consegue muitas das vezes se posicionar para todas as gerações. E é aí que a gente entra, é aí que a gente percebeu que conseguia contribuir com o setor, com o material de construção, com a sua loja, com o seu negócio, a se posicionar, a sair desse marasmo, a sair dessas vendas minguadas e encontrar mais possibilidades. Seja através do digital, seja treinando sua equipe, seja com um sistema de gestão onde eu consiga medir, aonde está cada canal de venda, como está cada canal de venda. E preste bem atenção nisso. A experiência do cliente, se a gente pensar hoje, existe uma mudança em teste na Magazine Luiza, que é o seguinte: eles estão com um projeto piloto, não sei se quantas lojas está isso hoje já, mas o teste era o aluguel de, além de ferramentas, eletrodomésticos e tudo mais, para que as pessoas que muitas das vezes moram longe dos seus locais de trabalho, elas conseguissem
alugar não só residência, mas materiais, que elas se manteriam aí. Edson, seja bem-vindo. Elas se manteriam naqueles lugares durante a semana e voltaria para suas residências no final de semana, mas durante a semana ela queria ter um micro-ondas, ela queria ter posse, né, de um air fry. Então, com isso, elas não precisariam comprar esses produtos. Olha, tá vendo a diferença entre as gerações? Tem uma geração que precisa ter posse, outra que não está preocupada em ter posse. Ela está preocupada apenas em ter o produto em mãos para usar. Às vezes você tem uma furadeira que você compra, você usa uma ou duas vezes, não usa mais e fica lá guardada. O McDonald's ele tomou uma postura, ouçam isso, o McDonald's tomou uma postura por quê? Ele percebeu que o número de carteiras de motorista, de emissão de carteira de motorista, reduziu 35% nos últimos 10 anos, aproximadamente. Ou seja, as pessoas não estão mais tão preocupadas em ter um carro, em dirigir um carro. Porque hoje você tem Uber, 99 e diversas empresas que estão entendendo essa mudança de hábito de consumo e estão lá na sua porta. Assim que você abre o aplicativo e chama. E te leva para onde você quiser, te leva e te traz de volta, sem problema algum. Olha isso. São soluções que o mercado está dando para essa mudança de comportamento, mudança de consumo. O que sua empresa está fazendo para se adaptar a essa mudança de consumo, a essa mudança de comportamento? E a gente tomou nota de algumas coisas, né, que a gente pode fazer, para mudar, para trazer novidade, para ser inovador no seu mercado. Às vezes a gente usa a palavra inovação, as pessoas pensam que a inovação é trazer um mundo novo, inovação é fazer um monte de coisas diferentes. Gente, muitas das vezes a inovação na sua empresa, teve empresas que eu visitei que não atendiam bem pelo WhatsApp. A inovação para eles, gente, foi ajustar o canal do WhatsApp. E a gente contribuiu com aquele ajuste para o WhatsApp. Para os clientes dele era inovação. E perceba que o que eu notei de dificuldade dos clientes, eu fui no Google para pesquisar, para ajudá-los, para contribuir. E os clientes dessa empresa falavam assim, é um absurdo, em pleno século XXI, essa empresa não atender pelo WhatsApp os orçamentos grandes, não atender por telefone os orçamentos grandes. Pedem para as pessoas virem na loja. Gente, não é mais sobre o nosso comportamento. É sobre entender o comportamento do meu consumidor e eu me adaptar a essas mudanças. A sua empresa não está mais no centro de tudo. O seu consumidor é que é o centro hoje. E ele tem uma ferramenta, gente, incrível. Ele tem um celular na mão. Ele tem um celular na mão que ele abre na sua frente e pesquisa o preço do seu concorrente. Essa é a realidade que os balconistas enfrentam, que os vendedores enfrentam. Ele abrir na sua frente e encontrar na sua concorrência, de repente, um produto de melhor qualidade, de maior qualidade. E por que você ainda não tem um e-commerce? Por que você ainda não vende na internet? Gente, é simples hoje. Não precisa mais inventar a roda. O que tem de mercadoria, o que tem de posicionamento que a sua empresa pode se adaptar? É simples. Se você precisa de ajuda, manda uma mensagem. Hoje a nossa equipe entrega um e-commerce completo, gente, integrado com meios de pagamento, com logísticas de entrega, e você se preocupa com nada. É só passar os dados que a gente já deixa tudo integrado. Se precisar de um software de gestão integrado, a gente integra também. E a oportunidade de você conectar com esse consumidor que está tanto predisposto a ter mais o contato físico, quanto com o consumidor que está predisposto a se conectar mais através do digital com o seu negócio. Gente, é simples e é necessário. Essa fase do Bill Gates cabe trazer ela à tona nesse momento, né? Tá aí o JF Ferraz, seja bem-vindo. Trazer essa mensagem nesse momento. Em alguns anos vão existir dois tipos de empresas: as que fazem negócio na internet e as que não fazem mais negócio. Como é que vai estar a sua empresa daqui a alguns anos? E você tem medo do digital porque você não é uma pessoa que está acostumada com o digital. Então você leva o seu comportamento pessoal
para dentro do seu negócio, para o seu CNPJ, para a sua empresa. Gente, não dá mais para ser assim. O posicionamento hoje tem que ser do seu negócio e não o seu. Quem é o seu cliente? Qual a faixa etária que ele está? Talvez você não esteja mais conseguindo se adaptar ou não está mais conseguindo se conectar com uma outra geração porque você está embebedado do seu próprio comportamento, ou você está conseguindo somente se conectar com pessoas similares a você, que tenham esse mesmo comportamento. E se essa chave virar hoje nessa live, eu vou sair daqui satisfeito. Se eu conseguir te trazer clareza o quanto a sua empresa hoje precisa se adaptar a esse novo mercado, essa nova era da experiência, a era dos dados, onde ter as informações dos seus clientes é mais relevante possível hoje. Entender que o seu consumidor ele está empoderado de um celular. E se a sua empresa não perceber que essa mudança no modo de consumir já aconteceu, você acaba só vendendo para quem é similar a você e perde a oportunidade de entrar no mercado de consumo forte. Entre jovens que estão entrando hoje no mercado e consumindo com grande força, e a sua empresa perdendo a oportunidade. E talvez seja esse o motivo das suas vendas despencarem e você não saber como retornar como era antes. E a gente sabe, a gente consegue ajudar as empresas, a gente tem ajudado várias empresas a se posicionar no digital, a fazer anúncio, a fazer tráfego. Eu vou citar aqui algumas coisas que você pode fazer, por isso que eu falei para você ficar até o final nessa live. Eu vou citar aqui aquilo que você precisa fazer para se posicionar frente a essas mudanças. E a gente vai contribuir com você. E como ajustar, Renato? Como ajustar a mira? Como se ajustar para esse tempo? Como se ajustar para essa situação atual do mercado? Eu vou citar algumas coisas. Tá? Mapeie a jornada do seu cliente de ponta a ponta. O que a gente fala da jornada do cliente é entender como o meu cliente chega no meu negócio. Como que seu cliente encontra você? O seu cliente te encontra através de uma indicação, o seu cliente chega porque ele é falando de material de construção, ele é um empreiteiro, ele é um engenheiro. Como que seu cliente encontra o seu negócio? Então você precisa mapear. Para que eu mapeio isso, Renato? Para eu entender aonde eu não estou. Em qual local está faltando para a minha empresa se posicionar? A gente tem um cliente, por exemplo, se a gente citar a Falmar, existe um produto, se a gente pesquisa no Google, vaso acoplado Santa Clara. A gente está na frente da Santa Clara, a fabricante do produto, porque os mecanismos de pesquisas do Google estão encontrando o site deles sem fazer anúncio procurando aquela palavra. Olha que interessante. A força do site da Falmar chegou à frente da Santa Clara, a fabricante do próprio produto. Ele só está perdendo ali para quem está anunciando através do tráfego pago. Então isso é posicionamento. Tá? Então, entendendo a jornada do consumidor, eu sei aonde ele precisa vir ou de onde ele precisa vir e aonde de repente eu não estou posicionado bem. Seja rede social, seja um bom posicionamento no Google, né, através de uma pesquisa de SEO. E para isso é importante você ter um e-commerce, ter um site. Outro ponto que eu poderia dizer é usar a tecnologia ao seu favor. Como isso, Renato? Muitas empresas a gente percebeu que usa os dados de forma muito básica, muito rasa, ou talvez nem utilize para nada. Tem um sistema de gestão, mas não consegue trazer os dados com clareza do seu sistema de gestão ao seu favor. Não consegue utilizar a ferramenta de forma clara e objetiva, de modo que eu consiga ter um histórico do que os clientes compram, em quanto tempo esse cliente costuma consumir e há quanto tempo esse cliente não vem no meu negócio, no meu estabelecimento. Gente, se a gente tiver clareza desses dados, tiver clareza desses números, isso você já está na frente de muita gente. Tá? E se você precisa agora de ajuda para resolver essa dificuldade, chama a gente, manda uma mensagem. Nós temos vendedores aí de prontidão no Instagram nesse momento.
para te ajudar. Se você precisar de uma reunião, tirar um tempo junto, eu faço questão de te atender pessoalmente, seja visitando o seu negócio, ou seja numa reunião online. O que eu preciso é entender o seu negócio e trazer clareza para você, de repente, de um canal que você não está utilizando ou está aproveitando da maneira correta. Tá? E se a gente falar de aprender com os dados, é eu aprender com os números, aprender com essa informação que o seu cliente deixa no seu negócio. A pandemia, gente, fechou muitas portas. A pandemia fez empresas fecharem as suas portas e trabalharem quase, muita gente falou, trabalharam às vezes clandestinamente, trabalharam escondidos, abrindo porta, fechando porta, entregando produto. Só que o mais interessante é que essas empresas não tinham os dados dos seus clientes. Não tinham muitas das vezes o WhatsApp, não tinham e-mail, não tinham o telefone, não tinham como se comunicar com essas empresas para falarem das suas mudanças. Hoje isso quase unânime, que todos usam o WhatsApp, todos usam, salvam os contatos. E às vezes a gente pega pessoas, empresas que eles não pedem o cliente para salvar o seu contato. Gente, além de salvar você o contato no WhatsApp, olha, eu vou falar isso aqui porque isso numa reunião a gente percebeu que o cliente tinha contratado uma pessoa só para fazer lista de transmissão, para alimentar os clientes com mensagem, só que eles não pediam para o cliente da outra ponta salvar os dados, salvar o contato da empresa. E muitas das vezes a pessoa não salvando, ela não recebe a sua lista de transmissão. E você acaba enviando uma lista para um monte de gente que poucos recebem, porque eles não salvaram o seu contato. Então você cria sempre uma chamada para ação, salva o nosso contato para receber nossas novidades, nossas promoções. E só nisso você já agrega muito mais valor àquilo que você já tem feito no balcão, você tem feito na sua empresa. Tá? Então a cultura dos dados hoje ela é importante. Salve os dados do seu cliente, porque esse é o novo ouro. Informação para você depois tomar as decisões. Tá? E uma outra dica que eu posso dizer é responda rápido. Nunca foi tão importante você responder rápido ao seu consumidor. O Google hoje tem um canal de mensagem que o cliente pode fazer perguntas e você precisa responder. Se você não sabe, pode mandar uma mensagem que a gente conversa, te orienta a respeito disso. O Google tem um canal de mensagens. As redes sociais são canais de mensagem. E às vezes eu chamo a atenção dos clientes porque o cliente chama no Instagram e ele responde assim, fala comigo no WhatsApp. E tira o cliente do canal que ele está, que ele elegeu para se comunicar com você, para você ir levar ele a um canal que você se sinta bem. Mas não é mais sobre você se sentir bem, para você estar tranquilo, é sobre o seu cliente, é sobre o seu consumidor estar tranquilo, é sobre ele, não é mais sobre você. Entenda o que é valor para o seu cliente, isso é uma outra coisa muito importante. Se é valor para ele comprar rápido, se é valor para ele comprar num site e receber em casa, se é valor para ele entrar na sua loja, comprar e não precisar se preocupar com a entrega, comprar online e receber em casa, comprar e retirar na loja, comunicar-se por WhatsApp, por rede social, o que é valor para ele, o que é relevante para ele. É isso que a sua marca precisa perceber, o que é relevante para o meu consumidor. E uma dica para a gente pensar na fase já de conclusão dessa live faça tráfego pago, gente, faça anúncio. Entenda qual o melhor canal para você fazer anúncio. É necessário hoje que a gente perceba, a gente fala muito para os clientes, existe hoje praticamente 2 redes sociais. Existe a parte orgânica da rede social e existe a parte dos anúncios, que muitas das vezes você não precisa apresentar preço na sua rede social, no seu feed de forma clara, você não precisa apresentar preços, porque muita gente tem esse medo de ficar apresentando o preço para o seu concorrente, e você pode apresentar os preços no anúncio de tráfego pago. Então a gente acaba dividindo essas 2 redes. E o tráfego pago você pode fazer tanto para o Google, se você tiver um e-commerce, é interessante, quanto para as redes sociais e jogando para o seu WhatsApp.
E se fizer sentido isso tudo que a gente está falando, nos mande uma mensagem. E esse mês foi o mês do cliente, a gente está considerando isso como importante e a gente tem uma oferta especial para quem estiver assistindo essa live, tá? Você que está assistindo essa live, você que está precisando de ajuda, você que está precisando olhar para o marketing, olhar para o lado do e-commerce, olhar para a estruturação, organização dos canais de venda através de um software de gestão, nos mande uma mensagem. Nós temos condições especiais. E para quem está assistindo essa live mais ainda, mande uma mensagem, me diga como que está fazendo sentido para você. Ô Renato, faz todo sentido, Renato, total sentido. Me diga, vou dar esse tempo aí para você contribuir, para você falar se essa live fez sentido, né? Se o que a gente está falando até agora, até para você que assistiu a live gravada, você que não esteve ao vivo, você que assistiu depois de um tempo, né? Entender que a EDS Digital hoje, ela quer ser esse ecossistema para ajudar o varejo a se posicionar. Você não precisa fazer isso sozinho. E talvez seja o momento de você realmente pedir ajuda. Eu vejo tantos donos de material de construção, tantos donos de empresas, gente, tirando foto, postando sozinho, mas não conseguem manter regularidade, não conseguem manter constância. Numa semana levanta e fala, essa semana eu vou tirar para fazer tudo, eu vou fazer stories todo dia, eu vou fazer reels essa semana inteira, eu vou fazer um monte de coisa e acaba não fazendo nada. Essa é a grande realidade. Porque não dá mais para fazer tudo sozinho. E talvez você precise de ajuda. E essa é a oportunidade de você ser ajudado e começar ainda em 2022 a se comunicar para as diferentes gerações. E o que a gente trouxe hoje foi justamente isso. Como se comunicar com as diferentes gerações. Gente, é preciso estar exposto nos diversos canais, nos diferentes canais. Se a gente falar de multicanalidade, hoje você tem a sua loja física. Qual outro canal que a gente pode citar? O WhatsApp, um telefone fixo, que muitas das vezes caiu tanto em desuso em algumas empresas, mas ainda existe. E se você olhar no Google, existe um relatório que o Google te dá de graça, que muitas das vezes chega no seu e-mail para você saber quanto de ligação você recebe. E às vezes a gente vê que clientes recebem muitas ligações ainda, tá? Não se assuste com isso, recebe. E é bom, antes de você tirar, você olhar para ver o quanto você recebe de ligações. Existe o e-commerce, existe a rede social, tá? Existem diversos canais que você pode estar se comunicando com esse cliente. Se a pessoa é mais digital, eu estou no digital. Se a pessoa é mais do físico, eu estou bem no físico. E o que é importante é você aproveitar essa oportunidade, aproveitar para estar aonde o seu cliente está. Manda uma mensagem para mim, Renato, fez total sentido, Renato, é isso mesmo. A minha empresa nesse tempo não tem vendido para essa outra geração. Só tem entrado pessoas aqui similares a mim, similares à minha idade, similares ao meu comportamento e eu preciso mudar. É urgente a minha mudança, manda uma mensagem, tá? Você que assistiu essa live aí, ao vivo com a gente, manda o seu joinha, manda Renato, muito obrigado, sensacional, obrigado pela contribuição. Eu entendi que eu precisava mudar e talvez essa live seja mais um alerta para você. Você que já sabe de tudo que eu falei, essa live seja mais um alerta. Tem o intuito mais de alertar, de relembrar, de te fazer entender o quanto você precisa estar exposto. Porque muitas das vezes o comportamento de consumo a gente tem. Quanta gente eu converso e fala, não, eu compro no Mercado Livre, eu compro isso, eu compro aquilo, já compro online. Só que a sua empresa não consegue estar nesses canais. A sua empresa não consegue ser digital. A sua empresa não consegue estar nesses posicionamentos onde você mesmo acaba já consumindo. E por quê? Porque você não está exposto. É tempo de estar exposto. E queria te agradecer por ter assistido, ouvido até o final. Já estamos em 40 minutos de live. Você que assistiu ao vivo, muito obrigado. Você que está assistindo gravado, muito obrigado também. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Compartilhe porque talvez essa informação seja muito mais relevante para essa pessoa. E empresários hoje têm tido tanta dificuldade. Como eu te disse, essa semana eu visitei mais de 20 empresas.
Conversei com tantos empresários, alguns perdidos no que fazer, outros bem ajustados, outros com um crescimento muito sensacional. E qual a diferença entre um e outro, gente? É o quanto você está exposto. É o quanto a sua empresa está exposta, seja em ferramentas. As empresas hoje estão com dificuldade, gente, em ter ferramentas, em investir em um software de gestão que te dê uma cultura melhor de dados. Preferem perder vendas, preferem perder dados. Não recuperam orçamentos, não fazem nada o que é a mais para se fazer por conta de falta de ferramentas. Eu posso dizer o quanto você está deixando dinheiro na mesa por conta de não se adaptar a essa mudança de cenário. Então, envie para alguém, compartilhe com a gente o que fez sentido para você, manda um comentário aqui nessa live, quanto ela fez sentido, tira aquele print agora, vamos lá, tira o print, compartilha na sua rede social que a gente vai repostar. E isso é meu muito obrigado a você que assistiu até o final. Vamos embora, é tempo de mudança, é tempo de entender que as novas experiências do seu cliente, elas precisam ser levadas em consideração. E você pode, você consegue, mas para isso talvez você precisa reconhecer que é necessário ter ajuda. E nós, da EDS Digital, estamos aqui para ser esse braço de apoio, para trazer essas soluções que o seu negócio precisa. Um grande abraço, uma excelente sexta-feira e obrigado por ter estado conosco até o final. Foi mais uma live. Seja muito bem-vindo você que ouviu a primeira vez. Muito obrigado. Tá aí o sorrisão para a foto, printa aí. Valeu, gente!